Oi, então, esses últimos dias eu tava lendo um livro que era o Inteligência Emocional e eu tava lendo o capítulo 11 dele, que falava sobre emoção na clínica médica. Foi um capítulo muito forte, um capítulo que eu fiquei pensativo na hora que eu li. Eu queria compartilhar com vocês porque ele fez total sentido com a minha semana que eu tô passando. Essa semana pra mim foi só zica. Ela foi, de verdade, eu acho que talvez a pior semana do ano. Hackearam minhas contas, hackearam contas do meu amigo. Graças a Deus eu consegui recuperar minha conta do Google, que é inclusive onde eu posto vídeo no YouTube. Tinha muito dado sensível no meu Google Drive de foto de cartão. Hackearam o meu LinkedIn, mas eu também consegui recuperar. A conta do meu amigo, a do Gmail dele, que também tinha coisa sensível, também recuperou. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei com uma culpa muito grande. Eu fiquei tipo, nossa, eu não acredito que tudo isso aconteceu. Eu trouxe estresse, transtorno, porque os cartões não são meus, não estão no meu nome. E a conta do Gmail meu amigo conseguiu recuperar, mas a conta de jogo dele, da Epic, da Steam, cheia de jogo, e inclusive já gastou dinheiro nelas, o cara conseguiu pegar, e ele não conseguiu trocar a senha, o cara até trocou o e-mail, então não tinha nem como pedir senha de recuperação. E acabou que com isso, o que mais me devastou assim foi essa questão de trazer transtorno. Eu lembro até da mensagem que o meu amigo me mandou, falando, ah não, cara, não é possível que isso aconteceu, falando, putz, aconteceu e foi culpa minha, sabe? O meu supervisor do meu trabalho, uma pessoa que admiro muito, ela foi demitida da minha empresa. Do dia para o outro, aí a gente ficou muito sem saber o que fazer. A gente não esperava, né? O pessoal que trabalha comigo, inclusive eu não esperava, porque a maioria dos projetos, ele que estava à frente, ele que estava fazendo. E, nossa, foi a primeira vez que eu chorei com a demissão de uma pessoa. Muitas pessoas lá do meu setor já saiu, só que a saída dele foi muito impactante para mim. Ainda mais que ele me ensinou muita coisa, me transformou num profissional bom. Inclusive o livro que eu quero comentar foi ele que me indicou. E aí no trabalho aconteceu a questão de um pedido que eu estava fazendo que deu problema, que a gente teve transtorno, e um dos motivos foi por culpa minha, né? Eu não fiz o trabalho direito, e é uma coisa que é muito ruim, porque uma coisa dar errado e ser culpa sua e a pessoa ficar te cobrando todos os dias é muito ruim. Não é algo legal, sabe? E aí eu tinha tudo pra não seguir, né, a minha dieta. Eu tô sem comer doce e essa semana foi horrível e eu tava com vontade de comer doce. Eu tô sem comer ultraprocessado, uma coisa que eu adoro comer é salgadinho, e deu muita vontade de comer salgadinho, mas mesmo assim eu não comi. E mesmo assim, mesmo tendo acontecido numa quarta-feira, eu ainda tô motivado eu ainda fiquei motivado na sexta, na quinta, a fazer meu trabalho bem feito, mesmo com tudo no meu universo falando pra mim não ficar motivado, falando pra mim ficar triste, pessimista, deixar de seguir o que eu tinha proposto fazer. E na verdade, deixar de seguir era bem compreensível. Com todas as coisas ruins, todo esse cenário ruim, era totalmente compreensível ter ficado pra baixo e ter largado o que eu tinha proposto a fazer. Mas por que eu não larguei essas coisas? Eu não larguei foi por um motivo muito simples. No capítulo 11 do livro, que fala sobre emoções na clínica médica, é um capítulo que ele fala muito sobre como que uma pessoa otimista ela tem mais possibilidade de sobreviver numa cirurgia e ter uma vida mais longa do que uma pessoa pessimista. Tem uma parte do livro, que não é nesse capítulo, ele fala sobre quando a gente é otimista, quando a gente pensa nas coisas boas, o universo ele tem uma dívida com a gente. O autor falou isso de uma forma bem mística. Eu particularmente não acredito nisso, de uma questão de uma magia, mas eu acredito muito numa lei de atração. Não também de uma forma mística, mas da questão de emoções geram pensamentos, pensamentos geram ações e ações geram resultados. E se o pensamento e a emoção lá no comecinho for otimista, o seu resultado também vai ser bom, o seu resultado também vai ser otimista. E é muito engraçado porque durante a semana eu não fiquei feliz. Eu não fiquei sorrindo, eu não fiquei alegre com o que estava acontecendo. Mas mesmo assim eu tive um pouquinho de esperança que as coisas iam se resolver. Eu ainda assim fiquei com um pouquinho de esperança de, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir resolver, vou conseguir passar por isso. Isso é algo muito difícil de fazer, porque todas essas desordens, todo esse barulho que estava acontecendo, todas essas coisas ruins que estavam acontecendo, elas gritam muito alto.
E o otimismo, a motivação de fazer as coisas boas, ela é um sussurro. E o otimismo ele não é acreditar que a realidade é boa, não é negar a realidade atual, mas sim ter esperança. Ter esperança nas coisas, ter esperança que você vai ganhar um aumento, ter esperança que você vai conseguir concluir o seu objetivo, ter esperança que vai conseguir meter o shape, ter esperança que você vai conseguir sair da dieta, conseguir entrar na dieta. É ter esperança das coisas da vida, não negando a realidade, não acreditando que algo sobrenatural vai acontecer, mas sem acreditar que você vai dar conta. Mesmo com todas as coisas na sua vida, mesmo que tudo pareça dar ruim, você ainda tem esse otimismo. Isso é uma coisa muito difícil de fazer e isso eu comecei a fazer só agora. Uma das coisas que o livro fala é sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento que o livro fala é sobre você entender as suas emoções. Entender que quando alguma coisa acontece, quando uma pessoa fala alguma coisa, entender a raiz do sentimento, entender o porquê é assim. E é muito louco porque a nossa mente, ela tem um acontecimento neutro e a gente pensa que ele é ruim, a gente pensa que esse acontecimento é ruim, a gente pensa que às vezes pode até ser pessoal, ou o contrário também. A gente pensa que as simples coisas que alguém fala, a pessoa ela tá de bajulando, ou que é algo muito bom, sendo que não, aquele acontecimento é neutro, a pessoa nem pensou nisso. E entender a raiz disso, entender a origem dos seus sentimentos, entender o porquê você sente raiva, é a base do autoconhecimento. Porque com o autoconhecimento você tem autocontrole, você consegue ter um controle maior. Eu lembro que meu supervisor foi demitido, no dia seguinte ia ter uma coisa no meu trabalho, a gente tinha que chegar um pouquinho mais cedo, ia ter uma dinâmica, e eu não queria ir. E o sentimento que estava ali, eu não queria, era mais uma revolta, algo de, se ele não tá aqui eu também não vou. Mas pensando melhor e refletindo durante a noite, eu percebi que não era o caminho certo. Eu percebi que nem ele ia querer que eu fizesse isso. E eu fui. Mesmo assim, foi muito legal. Foi um treinamento bom. Eu não acho que o treinamento foi ruim. O tema era muito legal. É sobre entender os seus sentimentos. Eu entendi o que eu estava sentindo. Eu entendi que era só uma revolta e algo infantil. E não é o que eu estou buscando. Então eu tive o autocontrole de ignorar isso e de seguir em frente, de ir no treinamento e fazer o que era certo. E é isso que eu quero passar para vocês. Tenham essa esperança, esse otimismo. Eu não estou totalmente seguro de seguir o meu trabalho sem o auxílio de uma pessoa experiente. Eu estou seguro de tocar todos os projetos sem o auxílio de uma pessoa experiente. Mas o pedido que tinha dado errado, eu consegui resolver. Eu consegui, com a ajuda de outras pessoas, resolver. E eu sinto que com a ajuda de outras pessoas e tendo um pouquinho de esperança, as coisas na empresa vão melhorar. E que a gente vai conseguir seguir esses próximos meses sem ele. Porque ele ensinou já muita coisa e a gente pode fazer isso, a gente é capaz de fazer isso. Eu tenho essa esperança mesmo que o cenário não é perfeito. E ter esse autoconhecimento, esse autocontrole, eu entendi que quando hackearam as contas, eu não fiquei bravo de ter hackeado as contas, eu fiquei bravo de ter causado transtorno para as pessoas que eu gosto. E eu entendi que toda essa culpa vinha de algo muito interno, algo de coisas que aconteceram no passado. E quando isso acontece, quando eu entendi isso, quando eu entendi esses acontecimentos passados, eu percebi que não foi minha. Tipo, a gente teve a conta hackeada por conta de vírus. E que eu peguei no PC. E a conta do meu amigo estava logada lá. Por isso que a conta dele também foi hackeada. Só que eu percebi que não foi culpa minha, não foi algo intencional. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria instalado o que eu instalei no meu PC. Eu entendi esse sentimento, eu tive o meu lado racional apitando em vez de escutar só o lado emocional. Então, pessoal, tenham esperança, tenham otimismo. E é muito difícil manter otimismo em meio ao caos. Quando estava acontecendo as coisas ruins, eu não fiquei feliz, eu não fiquei sorridente, falava, não, vai dar tudo certo. Eu fiquei ruim, eu fiquei com um pensamento ruim. Mas depois que as coisas aconteceram e depois que eu ter resolvido as coisas, eu poderia ter ficado choramingando, eu poderia ter ficado, nossa, faço tudo errado, mas não. Eu decidi ter uma abordagem diferente comigo mesmo, decidi pensar em outras coisas e tá tudo certo, porque agora é um sábado de tarde, tá um pôr do sol muito bonito e eu tô aproveitando o dia, tô tentando deixar as coisas pra lá porque já foi resolvido e eu já entendi, né? Eu aprendi a como não ter as contas hackeadas mais, eu aprendi a ter mais responsabilidade com a conta dos meus amigos e tive mais responsabilidade no trabalho, eu aprendi muitas coisas agora com o erro desse pedido. Eu acredito que as coisas vão melhorar, eu tenho essa esperança e otimismo
E tendo o otimismo, eu consegui não ir. Com esse otimismo, eu consegui ir na academia, de seguir a minha dieta, mesmo dando tudo errado, mesmo eu não querendo ir. Então essa é a mensagem de hoje. Eu recomendo muito vocês lerem o livro Inteligência Emocional. Eu não terminei o livro, mas esse capítulo com certeza me pegou. Eu tive que gravar um vídeo sobre ele. E é isso, tudo de bom para todo mundo. Se inscreva no canal e obrigado.